Você sabe o que é o CPC? Conselho Presbiteriano de Capelanias da IPB. Qual é a finalidade do CPC? Ser um instrumento oficial da IPB, visando a representação, normatização e formação nos assuntos que tangem a capelania. Sintetizando a missão do CPC, o nosso alvo é impulsionar a IPB para uma atuação estruturada e qualificada em seus serviços de capelania. Este é o Conselho Presbiteriano de Capelanias, atuando em várias áreas: carcerária, cemiterial, condominial, recuperação de usuários de drogas e álcool, educacional, em desastres, empresarial, esportiva, hospitalar, militar e parlamentar. Agora você vai conhecer vários capelães e áreas diferentes de capelania e você vai poder se envolver com cada uma delas. Bem-vindo ao nosso vídeo. Olá, eu sou o Reverendo Alexandre Antunes, membro do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, atualmente capelão estudantil, atuando na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e portanto é uma área onde a gente atua com aconselhamento, acampamentos, trabalhos evangelísticos e que Deus tem abençoado muito. Vem fazer parte da capelania estudantil, se você tem interesse em ministério nisso, e que Deus o abençoe muito. A capelania parlamentar nasceu como necessidade premente no Brasil, país de dimensões continentais que passa pelo processo de eleições de seus representantes políticos, vereadores, deputados e senadores. Eleitos de vários segmentos sociais, têm na capelania um instrumento voluntário de apoio e suporte através de aconselhamento eficaz, com base nos princípios bíblicos da fé cristã, que produz restauração efetiva aos que enfrentam pressão e cobrança da sociedade. A missão do capelão parlamentar consiste em levar a compreensão do amor de Deus, a eterna vontade e disposição para socorrer em tempo oportuno, através de Jesus Cristo, expressão exata do seu infinito e imutável amor. A capelania funciona nas Forças Armadas e em polícias militares estaduais, bem como bombeiros militares estaduais. A atuação do capelão pode ser dividida em três áreas: a parte preventiva, a parte assistencial e a parte de formação. Desta forma, o capelão cuida do ser humano no ambiente militar. A capelania empresarial, meus amigos, é um serviço proativo de apoio, de trato da espiritualidade e de aconselhamento, voltado ao que é mais importante dentro de uma empresa. A nossa missão declarada é cuidar de pessoas dentro das empresas e compartilhar com elas o amor de Deus. Capelania prisional é uma dentre várias maneiras de nós servirmos a Jesus Cristo em nossa comunidade local, de demonstrarmos amor cristão e cumprirmos o nosso dever e privilégio de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós fazemos isso cuidando da pessoa como um todo, principalmente da sua vida espiritual, através de evangelismo pessoal, discipulado, aconselhamento, visitas, distribuição de literatura e de bíblias, dando assistência também aos seus familiares, realizando cultos, eventos e outras atividades que concorram para esse fim, auxiliando também na reintrodução na sociedade e principalmente no caso de conversão a uma igreja local para que ele sirva a Cristo Jesus. Olá, meu nome é Rodrigo Campos Boaventura, eu sou capelão da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba. Nós trabalhamos com capelania urbana aos que estão em vulnerabilidade social. Nos locais de atendimento nós fazemos escuta individual, orações diárias, pregação, cursos sobre a Bíblia, discipulado, onde nós mostramos que Jesus não faz acepção de pessoas, que se nós
em todas as nossas tribulações, angústias, tristezas, nós confiarmos na soberania de Deus, que Deus está no controle, a nossa vida tem uma esperança maior. A capelania em desastres visa o preparo de pessoas e igrejas para acolhimento, cuidado e suporte espiritual a pessoas vítimas de desastres familiares, profissionais de saúde e comunidade em geral. Para isto, deve promover ações que capacitem líderes, pastores e suas igrejas para planejamento, organização, execução e avaliação de intervenção preventiva, de recuperação ou de mitigação de danos através da assistência espiritual e religiosa em situações de perdas e luto provocadas por crises e desastres. É um traço de identidade da capelania em desastres trabalhar em parceria com pessoas, órgãos e instituições que promovem ações de intervenção em desastres como Defesa Civil, hospitais, SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outros. Capelania hospitalar é um ministério da igreja fora de suas paredes. Capelania é a igreja em missão urbana, vivendo o Evangelho de Cristo de modo visível e palpável, alcançando as pessoas enfermas, seus familiares, profissionais da saúde e funcionários, humanizando o ambiente hospitalar. Capelães e visitadores capacitados integram a equipe de saúde, colocando a espiritualidade como parte do cuidado integral do enfermo, sendo fonte de conforto e também de integração da equipe, que também é evangelizada e aconselhada biblicamente. Sua base é a palavra de Deus e o lema é medicando a alma com competência e coração. E eu tenho o privilégio de trabalhar como capelã missionária hospitalar do Supremo Concílio da IPB desde 1982 e aprendo a cada dia a beleza e a suficiência da palavra de Deus para lidar com o sofrimento humano. Como vocês puderam ver, essas são algumas das muitas ações realizadas pelo Ministério de Capelania nas mais variadas áreas. E nós do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, conselho criado pelo Supremo Concílio em 2014, estamos aqui por um motivo muito especial. 3 coisas importantes que a gente gostaria de deixar de mensagem para você. A primeira delas é: ore pelo Ministério de Capelania. É muito importante que a igreja se envolva em oração pelos vários capelães esparramados pelo Brasil afora. A segunda questão é: você que é pastor ou líder, se envolva no Ministério de Capelania, nos ajude, venha participar conosco desse grande ministério. E a terceira delas, que envolve a oração e a intercessão e o envolver, é a questão da capacitação. Nós certamente precisamos de capelães, mas precisamos de capelães bem capacitados, bem preparados. E se você tem interesse em se envolver em capelania e se aprofundar nesse ministério, nos procure. Nós vamos deixar aqui algumas formas de contato para você poder procurar o CPC, acionar o CPC e entrar em contato conosco. E lembre-se, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que Deus te abençoe. Olá, minha gente querida, que bom estarmos juntos no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. Como você viu hoje no nosso vídeo do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, capelania é missão urbana, missão da igreja, mas através de pessoas capacitadas, porque vão entrar dentro de ambientes específicos, cultura própria, linguajar adequado. Então, eles têm que estar preparados teologicamente e na prática, com treinamento supervisionado, individual, por longo tempo, para que possam estar falando a linguagem daquele grupo específico e levando
o conhecimento de Deus, o amor de Cristo em palavras e também em ações. Capelania é um tema muito lindo, muito amplo, e eu quero ler para você um texto bíblico que vai falar bem sobre isso. Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós, quando vivemos o Evangelho de Cristo, nós dignificamos, glorificamos o nome do Senhor, chamamos a atenção para quem Ele é. E as pessoas são pastoreadas nesse contexto tão específico de capelania hospitalar, presidial, em universidades e muitas outras áreas. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, muito querida aqui conosco, que já nos conhecemos há muitos anos, que é o reverendo Marcelo Coelho. Deixa eu ler para vocês uma breve apresentação sobre o Marcelo. Ele é doutorando em Educação, Arte e História da Cultura, mestre em Ciências da Religião, psicólogo com especialização em família e teólogo com especialização em liberdade religiosa. Atuou como capelão voluntário na área carcerária e hospitalar e profissionalmente como capelão militar na Força Aérea Brasileira. Atualmente é capelão universitário no Mackenzie. É casado com Paula Renata e pai de 2 lindas filhas, Vitória e Manuela. Oi, Marcelo, bom tê-lo aqui. Que bom, Eleni. Você não sabe a alegria que vai no meu coração de poder, depois de tanto tempo, né, como você falou, a gente poder estar aqui olhando um pouquinho para a história, olhando um pouquinho para a caminhada e vendo um pouco dos frutos, né? Que foram plantados lá naquele início do seminário. É verdade. Quando eu lhe vi lá numa semana teológica, né? Que bom. E aí você de lá, eu estava no primeiro ano, foi a primeira semana teológica. Já no segundo semestre, eu vim para o HC e ali encontrei você, né? Começamos o curso, encontrei reverendo Isaac, e fui lá para o trabalho na igreja, no Butantã. Verdade. E de lá para cá a gente tem caminhado, né? Sim. Já se vão alguns anos em que a gente vai se encontrando e colhendo junto esses frutos, plantando mais sementes, né? Arando mais a terra, às vezes pegando na enxada, né? Como precisamos disso, a gente não para, né? Não dá para parar. Verdade. Não dá pra E parar. fala para mim, foi importante esse tempo que você pôde ser equipado em capelania hospitalar? Sem dúvida, também? sem dúvida, porque eu acho que aquele preparo de capelania hospitalar, ele acaba sendo um preparo para a capelania geral, né? Sim. Porque os requisitos que a gente aprende no preparo para, especialmente nos cursos que você ministrava, e acredito que eles sejam ainda muito mais consistentes hoje, né? Eles são requisitos para todos os capelães, né? É verdade. E essa capacitação é absolutamente importante, né? Então, desde aquela época, e capelania é um elemento muito prático do Evangelho, né? Então, fazer um curso de capelania enquanto eu ainda estava no seminário, no século passado, né? Não precisamos dizer isso, já nos colocava ali no serviço voluntário às segundas-feiras, né? Que quando eu não tinha aula em Campinas, eu passava o dia no hospital e o curso, depois a prática, o estágio, já era um serviço voluntário, né? Um serviço de acolhimento, um serviço
de ajuda ao próximo, Sim. né? E não é só o próximo que ganha, mas a gente também é enriquecido, não é Sim, verdade? sim, sem dúvida. Desafiado grandemente, porque quantas coisas a gente não sabe tratar, a gente não sabe como responder aos pacientes, principalmente a teologia do sofrimento que a gente vai desenvolvendo, né, biblicamente também, se aprofundando com o tempo também. Eu acho que esse aspecto ele vai criando no voluntário de capelania, no instruendo, ele vai criando uma certa maturidade espiritual, né? De lidar com as suas próprias questões, né? Uma coisa que sempre você fala, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então você vai sendo testado nesses aspectos, porque eu lembro da época da beneficência, tinha dia de a gente passar ali às quintas-feiras com as crianças com câncer e voltar para casa com a minha filha sã, era uma luta espiritual, né? Com certeza, uma luta espiritual. Com certeza. E como é difícil você lidar com uma criança enferma no hospital, porque muitas vezes a gente transfere para casa também, não é? Exatamente. A gente sofre em dobro. A gente sai da visita, mas a visita não sai da gente, né? E a gente, como tem um dos aspectos da capelania em todas as áreas é a perseverança, né? Ou seja, você voltar no mesmo lugar, conversar com a mesma pessoa e retornar. Isso. Então você vai fazendo parte daquele ambiente, Exatamente. né? É isso que a gente tem procurado mostrar nos nossos cursos, que capelania não é uma visita pastoral ocasional, pontual, mas nós fazemos parte da equipe de saúde, capelania dentro do hospital, né? Então o capelão faz parte da equipe multidisciplinar, está ali discutindo os casos todos os dias e tem sequência esse atendimento. E isso a gente precisa de compaixão, que é só o Senhor quem nos dá, porque nós nunca seremos profissionais no sentido assim, né, formados profissionalmente, academicamente para isso, mas se não o envolver a compaixão, o amor de Deus, realmente, muitas vezes dá vontade da gente sair correndo, não é? São situações tão críticas, tão difíceis. E uma coisa que me chama muito a atenção é que esse dia a dia, né, esse exercício da compaixão, ele é algo inerente à pessoa do capelão. Você não entra num papel de capelão para fazer uma visita de 2 horas ou fazer um expediente de 4 horas e depois sai daquele papel e vai assumir o papel do pastor da igreja ou o papel do marido, etc. Não. Ali, no lugar onde o capelão está, ele está o tempo todo sendo visto. E está o tempo todo exercendo o trabalho, né? Eu falava com você agora que vim de um almoço com um diretor, né? Uma pessoa da universidade, em que ali a gente estava exercendo o trabalho, né? No próprio almoço, porque você ouve, você pensa ideias, você vai um pouco, né? Dali já nascem as outras ações, né? Então é o tempo todo, né? O tempo todo. E é interessante porque tudo isso que a gente faz é em oração o tempo todo, não é? Porque assim, sem depender do Senhor, impossível. A gente fica frio, fica vazio, fica fora de lugar. Exatamente. E você vai percebendo em certas ocasiões que você fala, puxa vida, foi o Senhor que me colocou aqui nessa hora, nesse momento, com essa pessoa. É verdade. Apesar de eu não ter programado, apesar de eu não ter planejado e nem saber que aquela conversa ia dar no caminho que deu. Né? É verdade. Você sabe que você está ali em missão. Sempre em missão. Em missão. Em qualquer lugar e diante de qualquer pessoa que o Senhor nos coloque. É essa visão, né, que a gente tem que ter sempre. Estamos trabalhando, estamos em missão, servindo ao Senhor, glorificando o Senhor em tudo. Marcelo, quando você acabou o seminário, você foi pastorear uma igreja, como foi? Eu fui para a Junta de Missões, né, nacionais. Fiquei 2 anos como missionário da Junta de Missões.
E lá eu fui praticamente ser depois que eu fui perceber isso, né? Mas eu fui ser um capelão da cidade. Olha, que interessante. Porque tinha toda aquela motivação do presidente da Junta de Missões, de que eu estava indo para uma igreja muito pequena. Uma igreja que estava sendo reestruturada depois de muito tempo. Então eu tinha lá 12 pessoas na igreja, né? Talvez menos que isso. E uma cidade de 30 mil habitantes para pastorear. Que né? coisa interessante. Então, e essa visão, que lindo. Porque assim, eu não sou pastor de uma igreja de 12 pessoas. Eu sou pastor numa cidade de 25 mil pessoas. Uau, né? Que coisa. E ali, ao chegar na cidade, eu fui justamente nas pessoas de autoridade da cidade, né? Assim, autoridade, o dono da farmácia, né? O delegado, exato, né? O gerente do banco, o juiz da terceira entrância, né? Que era o juiz das 3 áreas, o diretor do hospital, etc. Né? E para cada um eu ia lá com a minha Bíblia, dizendo, olha, eu cheguei aqui na cidade, eu sou pastor presbiteriano e eu quero me colocar à sua disposição para o que você precisar. Tenho essa capacitação de aconselhamento daqui e dali, mas tenho muita vontade de ajudar. Né? Nos colégios, né? A gente ia nos colégios quando tinha um projeto missionário. Eu lembro do reverendo Canelha, saudosa memória aqui, ele levou, ele próprio esteve lá com a turma de adolescentes para uma EBF que eu tinha que programar em 3 dias. Ele falou, reverendo, eu tenho aqui uma equipe, sou a cidade que nós vamos, em 3 dias. E nós fomos para todos os colégios da cidade. Que coisa. Né? Atingimos cerca de 2.000 alunos com uma peça de teatro sobre drogas. Tinha lá uns meninos que tinham tido uma história com drogas, um testemunho de que Cristo os havia libertado das drogas. Nós fomos para a escola, oferecemos a peça teatral e todos os alunos da rede lá assistiram. A gente foi a semana inteira rodando de escola por escola e depois a gente dava a palavra ali do evangelho e tudo, né? Então era um serviço para a cidade. Que coisa linda. E como foi importante essa sua visão? Porque um pastor chegando numa igreja pequena poderia falar, puxa, que bom, eu tenho tempo livre de sobra. Né? Vou procurar um outro trabalho para preencher o meu tempo tal. Mas Deus lhe deu essa visão da cidade como o seu campo missionário. Exato. E isso fez toda a diferença. E o contato com pessoas chaves. Como é importante isso no sentido de você oferecer serviço. Exato. Você não estava ali chamando as pessoas para dentro da sua igreja. Você estava indo ao alcance das pessoas. Levando a igreja, encontro, né? Exato. Porque a igreja pagava o meu salário. Sim. Né? Você estava tranquilo. Do ponto de vista profissional, eu era sustentado pela igreja, pela Junta de Missões, né? Então, eu já estou com o meu sustento garantido, agora eu preciso trabalhar. E aí eu vou oferecer o trabalho da igreja para a cidade, né? E quais portas se abriram? Olha, foi interessante, porque quando a nossa história, né, familiar, ela é muito conectada a isso, porque eu e Paula nos casamos no dia da formatura. Olha, lá no seminário, lá no Salão Nobre. E já estávamos acertados de ir para a Junta de Missões, só que não sabíamos onde seria a casa, onde seria o lugar que íamos morar. Enfim, os móveis iam chegar depois, 2, 3, 4 meses depois. Mesmo. Aí casamos no dia da formatura e 1 mês e meio depois, então foi 15 de dezembro. E aí, 1º de fevereiro, a gente chega no campo. Né? E aí fomos descobrir que a casa que a Junta tinha alugado para nós era do lado da capela mortuária. Uau, que do lado do cemitério, um cemitério lindíssimo, né, da cidade, o único. E a capela, uma capela municipal, né, que tinha dois espaços. E a nossa casa era o estacionamento, digamos assim, da capela, era na nossa rua. Então, obrigatoriamente, a gente sabia quando a capela estava funcionando. Entendi. E aí eu lembrei muito, assim, as coisas vão acontecendo na nossa vida, né, diante de Deus,
que tem alguns pontos do tecido que a gente só vai compreender, só vai dar forma lá na frente. Lá na frente, né? é verdade. E conforme você viu naquele relato que a gente fez para o livro que está para ser lançado, outro aqui que eu vou lembrar, né? Acho que da mesma turma do Canelhas, o reverendo Jonas Usk, né? Saudosa memória também. Muito querido. Ele tem esse ministério, ele exerceu muito esse ministério funerária, né? Muitas vezes. E aquilo me tocou muito, né? Naquela época do seminário, né? Eu fui muito tocado por aquele trabalho. E aí a oportunidade estava dada, né? Então, quando de madrugada batia a porta de um carro, porque a gente sabia que estava estacionando o carro ali, a Paula já sabia que eu ia acordar, ia botar o meu terno e ia lá para a capela. E isso foi a rotina dos 2 anos de missão, né? Toda vez que tinha um velório, eu ia para lá, sentava no cantinho e ficava esperando uma oportunidade, né? E não poucas vezes eu fui convidado ali para fazer o ofício, né? Dar uma palavra, etc. Né? E isso já me colocou assim, em contato com muitas famílias da cidade, porque a morte é um momento absolutamente marcante. Né? E se tem alguém que personifica a presença de Deus e do Evangelho por intermédio das suas boas obras, num momento como esse, aquilo marca a vida das pessoas para sempre, né? Com certeza. Não é nada diferente de dizer assim, Deus nos abençoou e nos consolou com a chegada da pessoa que estava ali. É verdade. Então, essa foi uma primeira capelania. E ali já era um embrião, eu não sabia, né? Obviamente. Mas, assim, eu lembro muito, né, Eleni, quando você falava nas nossas formações, desse aspecto do pastor, ou do evangelista, ou do missionário, ele levar o evangelho e não necessariamente trazer as pessoas para a igreja, né? Às vezes essa troca, ela atrapalha um pouco a pregação livre do evangelho, né? Então, eu digo que esse trabalho de consolo, esse trabalho de pregação da esperança cristã num funeral, não necessariamente trazia as pessoas para a igreja, né? Mas levava o evangelho até elas. Exatamente. Né? E eu achei uma coisa interessante, Marcelo, porque você e a Paula poderiam ter feito uma interpretação totalmente ao inverso de toda a situação, né? Porque assim... Ó céus, ó vida, ó azar. Exatamente. Acabar de se casar, né? Indo servir ao Senhor e serem colocados ao lado de um cemitério e de um centro de ofícios fúnebres ali. Nossa, poderiam ter falado, nossa Deus, como o senhor poderia fazer isso comigo? Mas que lindo você aproveitar essa oportunidade e ver isso como a mão de Deus mesmo, né? Abrindo um campo novo. Que maravilha! Sem dúvida, sem dúvida. E com essa postura de ir às autoridades, né? Eu descobri, por exemplo, que o juiz de direito da cidade tinha a minha idade. Nós dois tínhamos 26 anos. Que coisa! Ele juiz e eu pastor, né? Então, quando alguém reclamava comigo que eu era pastor muito novinho, eu falava, vai reclamar com o juiz. Se a senhora for no juiz e brigar com ele, pode brigar comigo também. Né? Dr. Emerson Sumariva, vou mandar depois a gravação para ele. Que bom. Amigo, juiz lá em Araçatuba e até hoje a gente se fala. E aí ele falou, pastor, eu gostei do senhor. Vou colocar o senhor na cadeia. Eu preciso de ajuda com os meus 42 filhos que eu tenho lá na cadeia. Olha também a visão desse juiz, né? Que coisa Ele se preocupava linda. com a vida, com a família daqueles presos, né? Graças a Tenho lá Deus. 42 jovens filhos lá que eu quero que o senhor cuide deles. Aí eu falei, meritíssimo, estou aqui pronto para o trabalho. Diga quais são os termos, né? Então, toda quarta-feira, nesses 2 anos, eu ia às 8 horas para a cadeia e às 11 horas eu saía. Toda quarta-feira. Né?
E aí fui conhecendo e sempre falando, né, para os presos naquele período ali, né? E depois eu fui ver que aquilo era um embrião, né? Sim, capelania carcerária, muito necessitada, né? Necessária, porque as pessoas se sentem esquecidas ali, não é verdade? Se sentem renegadas ao terceiro plano ali, completamente abandonadas, e muitas vezes elas ficam piores lá dentro, porque a troca de experiências, se a pessoa tem essa intenção de sair dali e continuar dentro do crime, realmente, se não for o evangelho para romper tudo isso, é verdade. É muito triste. E conta alguma coisa, algum fruto dali, como é que você viu isso? Você lembra? Lembro sim. Eu lembro uma vez, acho que já estava no 2º ano, bate uma pessoa em casa, né? A campainha era batendo palma, né? Aí a gente ia até lá e tudo. E ali um jovem senhor, veio me contar a história dele, né? E falando que eu tinha visitado ele na cadeia, se eu lembrava e etc. E que ele estava numa situação muito difícil, ele estava numa verdadeira encruzilhada da vida, né? Em que ele tinha retornado para o tráfico e agora tinha acabado de passar o que a gente chama na teologia de uma epifania. Né? Ele tinha estado em uma situação em que ele literalmente percebeu que Deus o havia livrado ali da morte, num momento específico, né? E ele ficou em pânico. Quando ele saiu, ele foi direto na minha casa, descobriu onde eu morava. Olha, que e me chamou e falou: o que eu faço, pastor? O que Deus quer que eu faça? Que pergunta abençoada. Uau. Então, assim, a gente não tem ideia exatamente, né, do da ação de Deus além do que é o nosso trabalho visível. Sim. Né? Então, coisas estão sendo, de fato, né, costuradas para que ali na frente você tenha uma compreensão ou um aprofundamento daquilo que você iniciou para fazer, né, ou iniciou naquele primeiro momento. Então, isso foi um ponto que marcou muito a minha vida. E da funerária foi uma outra situação, assim, uma situação de estresse, né? Porque a gente, para a gente pensar o trabalho de capelania, eu acredito que, assim, o pastor ou a irmã que se torna obreira ou voluntária precisa saber que estão se colocando em vulnerabilidade, em entrega, risco. Né? Em entrega em risco, em perigo, né? E se você descansa, por exemplo, numa igreja de 12 pessoas, 15 pessoas, tudo bem, mas se você vai atrás do trabalho, às vezes é uma coisa e outra, e você fica, né, estressado, cansado, enfim. E eu tive um pico nesse dia específico muito grande, porque eu tinha vindo de um evento, de um acampamento em que eu tinha falado, tinha chegado em casa com as demandas da igreja, etc. E à noite eu fui me consultar no hospital. Era de madrugada, eu sempre ia para o hospital de madrugada, porque daí, né, passava... E que os médicos não me ouçam, né, falar isso, que eles não gostam muito. Mas eu vi lá uma senhorinha que entrou, dando entrada, muito mal, né? E aí eu fui conversar com ela. Né? Eu estava ali para ser consultado, mas ela puseram a cadeira de roda, mas ela já estava, como a gente chama no hospital, rebaixada, né? Já chegou rebaixada. Mas conseguiu ouvir, e eu falando com os familiares, e eu, de alguma forma, me apeguei a ela naquele momento, que era um momento de partida, né? Sim. Aí eu fui para casa, me consultei, tudo. No outro dia, bate lá as portas dos carros, eu vou para
para o velório. Uhum. E aí vou, naturalmente, já estava, né, refeito e tudo, enfim, né, vou aqui e tal. E aí quando eu vou ver, era aquela senhora. Né? Que você teve a oportunidade. Que eu tive a oportunidade de falar um dia antes. Com ela, que coisa. E aquilo mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. Ali eu acho que isso era uma terça-feira. Eu tinha vindo de um final de semana muito pesado. Aí, acho que no domingo à noite eu fui, e eu sei que aí eu caí, né? Aí eu caí. Olha, você me fez lembrar que eu fui parar no hospital 3 vezes com sintomas de um infarto e eram crises de ansiedade. Cuidando de capelanias no Brasil inteiro, com 4 filhos e um mundo de coisas para fazer, escrevendo e organizando cursos e congressos e tal. E chegou um ponto em que eu estava super estressada mesmo. E uma das noites que eu fui para o INCOR, ainda com dor no peito, com falta de ar e tal, cheguei ali, eles me fizeram exames, me atenderam muito bem. Mas na enfermaria em que eu estava, eu olhei para a enfermaria do lado e tinha um garoto de uns 14, 15 anos, numa fase bem terminal. E a mãe super angustiada, sofrendo muito. E quando ela ouviu dizer que eu era capelã hospitalar, ela me chamou. Ela sabia que eu estava ali em atendimento, mas ela me chamou. E eu pude apresentar o evangelho para aquele garoto, para a mãe também. Pude orar com eles, pude acompanhá-los naqueles minutos, que eram os finais de vida ali. E foi tão marcante. Incrível, né? Porque Deus você estava como paciente. Pois é. Mas Deus nos coloca em algumas situações e quando a gente tem essa visão que nós somos missionários em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar, sempre a gente chega naquela situação perguntando ao Senhor, como o Senhor vai me usar aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui? E é muito rico, porque a gente cresce, a gente se sente privilegiado, né? Sem dúvida. Em poder servir, assim. E esse aspecto, né, tanto lá do seu momento quanto do meu, mostra que a gente, assim, que de um lado Deus providencia o cuidado para os seus, né? O Salmo 41, né? Bem-aventurado que acode o necessitado, porque o Senhor o livra. O livra no dia né? do mal. Mas a gente precisa ter prudência, né? Com certeza. Em lidar com essas questões, porque às vezes a gente é tomado de um espírito de super capelão, né? De super-herói, achando que a gente pode ir para todo lugar, a todo momento, em todas as circunstâncias. Às vezes a família fica desassistida, a saúde fica desassistida, etc. E eu lembro, né, eu estou lembrando aqui hoje dos nossos queridos que já partiram antes de nós. Eu soube hoje, eu vi uma postagem hoje do presbítero Álvaro, que foi o meu presidente na Junta de Missões nessa época. Né, alguém postou e eu até coloquei lá, foi até um colega da JMN. E eu lembro que tinha lá uma irmã muito abençoada que cuidava muito dos missionários, a dona Florinda, que era uma secretária da Junta de Missões. Eu sei que eu liguei para ela nessa terça-feira, do tipo assim, reclamando, né, dizendo, olha, eu estou muito cansado, eu passei mal e tal, e fui para o hospital. Aí contei para ela o sábado, o domingo e a segunda. Uau. Aí ela falou, pode parar com isso. Eu falei, mas por quê? Porque a junta precisa de você inteiro. A gente não pode ficar com uma pendência aí no campo porque você vai dar um piripaque. Né? Nossa, isso me emociona um tanto, porque às vezes a gente não percebe isso. Cuidar, né, da saúde, cuidar da gente mesmo, é cuidar da obra. Exatamente. Se Deus nos capacitou para a obra, então a gente precisa ter essa noção de que somos um vaso precioso do Senhor que precisa ser cuidado. É verdade. Né? Temos que
colocar limites. Exatamente. Né? Meu marido vive puxando né? a minha cordinha também e tentando me fazer equilibrar melhor as coisas. A gente precisa de queridos em volta da gente que nos ajudem nisso. E conta pra mim, você também, depois de tudo isso, foi trabalhar como capelão na aeronáutica. Como é que foi isso? Como foi esse tempo? Eu acho que foi bem essa semente, né? Assim, eu fui para o ministério determinado no meu coração, submisso à vontade de Deus, obviamente, mas determinado a pelo menos duas coisas, né? Uma seria manter os estudos, né? Não abrir mão de continuar me preparando, né? Usando os recursos que Deus nos deu, né? Então eu tinha o sonho de fazer o curso de psicologia e achava que aquilo poderia ser importante até por causa dos estudos no seminário na área de aconselhamento e servir a Deus de uma forma específica ou de uma forma especializada. Eu sempre tive esse sonho, né? E as oportunidades eram dadas e eu fui aproveitando cada uma delas, né? Aí foi quando eu vim para São Paulo, antes de entrar na aeronáutica, eu assumi, você me ajudou na época a criar lá um serviço de capelania numa equipe hospitalar da Beneficência Portuguesa. Exatamente. Né? E ali eu fui, muito querido, Dr. Nelson Aquino, também vou mandar para ele aqui um abraço, né? Nosso querido muito Nelson, querido. Né? O Nelson e a Agnes, um beijo para vocês. E aí eu fui para o curso de capelania infantil, né? Que depois a gente fez. E isso foi tomando um pouco mais de corpo, né? E eu fui fazendo os concursos para o Exército. E depois, quando abriu para a aeronáutica, no primeiro concurso que existia, tanto que era ainda um concurso temporário, né? Por isso que eu fiquei só 9 anos lá, eu fui aprovado no primeiro concurso, né? Na época até eu tive uma matéria do Brasil Presbiteriano, né? 2003, eu acho. 2003. Então, a gente teve esse privilégio na Igreja Presbiteriana do Brasil, no Exército, de termos pastores presbiterianos já no início, mas não na primeira turma, né? Porque o Exército vem com a capelania militar desde a Segunda Guerra Mundial. Na época da Força Expedicionária, era um pastor metodista e um pastor batista, né? Os dois precursores que foram capelães voluntários do Exército para depois, então, serem abertas as vagas. Por causa do trabalho bem sucedido no Exército, quando eu estava no seminário, em 92, foi aberto o primeiro concurso para a Marinha. E o Paulo Gomes foi o primeiro pastor da Marinha, pastor presbiteriano. Hoje ele está no interior de São Paulo, já na reserva. E 10 anos depois, 2003, foi o primeiro concurso da aeronáutica. E eu, juntamente com um luterano e um batista, fiz parte da primeira turma de capelães da aeronáutica. Então foi por concurso público, com essa ideia mesmo de exercer um ministério específico, né, especializado. Então eu entendi que ali seria uma forma de servir ao Evangelho e servir a pátria. Aí, assim, a emoção é muito grande, né? Porque cantar o hino nacional numa condição de um oficial, né, das Forças Armadas, que só é oficial porque está ali como pastor para pregar o Evangelho. Nossa, que privilégio. E pregar o Evangelho é legitimado pela legislação brasileira. Porque o enquadramento legal do serviço de capelania militar prevê evangelizar. Está escrito na letra da lei. Que coisa! A lei Isso 6.923. Está lá como uma das tarefas do capelão, evangelizar. Que maravilha! Então eu usava isso assim, ao extremo, no sentido de dizer, essa é a minha função aqui. Né? Eu sou pago pela União, né, para poder evangelizar. Então a emoção era muito grande, viu? Mas isso foi em 2003, né?
E ali, nos próximos 9 anos, eu vou exercer esse trabalho específico. Conta um pouquinho. O capelão militar, ele tem que atuar em várias frentes, porque não é só com a tropa reunida. Ele tem que trabalhar também quando existe internação, né, hospitalar, tem que trabalhar com as famílias, trabalhar quando a pessoa pode ser presa até. Exatamente. Conta pra gente essas áreas. Quando eu estava vendo aqui novamente o vídeo, né, do Conselho Presbiteriano de Capelanias. Eu falei, puxa vida, a gente passou por todos esses caminhos, né? Verdade. Porque não só nesse aspecto lá da missão, mas agora na aeronáutica, espera-se do capelão militar que ele seja, de fato, um pastor, um religioso, a agir onde ele for chamado. Que coisa. Ele não mede esforços para obedecer à sua autoridade hierárquica, mas ele precisa ter um senso de missão no coração, de que ele não está ali obedecendo a homens. Ele está obedecendo ao Senhor. Com certeza. Então a gente tem uma circunstância, por exemplo, que é uma questão até polêmica entre os capelães militares, né? O chamado desvio de função. Então você tem lá uma situação que, em determinadas situações, o comandante acha por bem, eu tenho um oficial aqui, eu preciso de alguém para cuidar aqui da assistência social do meu quartel. Sim. E ele vai e nomeia o capelão. Olha só. Né? Aí é aquilo que você falou, né? Eu e a Paula lá, do lado da capela mortuária, do lado do cemitério, na lua de mel. Qual é a visão que você tem sobre isso? Né? Essa é uma oportunidade sem igual que Deus está te dando para você ser luz do mundo, né? E sal da terra, ou você está ali numa situação de fora de função? Assim, coitadinho de mim, por que o senhor fez isso comigo? Né? Né? Síndrome do hard, lá, do lip hard. Então, eu sempre olhei esses elementos como oportunidades de servir a Deus e antes de servir ao meu comandante, né? Então, a gente vai fazer da melhor maneira possível, né? Sim. Então, como era um trabalho incipiente, um trabalho inicial, eu enfrentei muitas dificuldades, né? Fiquei muito tempo sem ter uma sala, sem ter um espaço, mas as oportunidades que se abriam, a gente ia em todas elas, né? Então funerais, né? Então a gente acaba exercendo a capelania militar como uma forma de exercer cada uma das capelanias específicas. Sim. Né? Então você assessora a chefia, fazendo uma capelania institucional, você visita os presos. Sim. Então quando eu fazia as visitas nos quartéis, eu ia primeiro na cadeia, né? Obedecendo o mandato bíblico, né? De fostes me visitar. E no hospital eu tinha uma rotina de capelania hospitalar, né? Durante todo o expediente. Um dia na semana eu tinha autorização para ir para o hospital, e aí acabei sendo também o capelão hospitalar ali, fazendo todo o serviço, né? Em tragédia, capelania em desastres, né? Capelania em desastres, porque você está dentro, você está socorrendo as vítimas. E eu estava no serviço ativo quando houve o acidente da TAM. Sim, né? foi terrível aquele acidente. Pois é, então a gente faz um pouco de cada coisa, né? Porque você está ali como pastor, né? E um pastor que tem cheiro de ovelha, né? Aquele que tá pastor no meio da tropa. Exatamente, isso que faz toda a diferença. E graças a Deus, a gente teve dois programas aqui, onde estávamos, um deles com o reverendo Ageu, diretor do seminário JMC. E meu colega de mestrado. Muito querido. E no outro estávamos também com um pastor que eu chamo de Sidão, que ele é reitor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu estudei teologia e fiz o mestrado em aconselhamento também. E os dois estavam falando sobre essa preocupação de o pastor não ser alguém que se deixa levar pelo estudo acadêmico, né?
por só ficar em bancos de faculdades e se aprimorando cada vez mais, mas que perde o cheiro de ovelha e não tem mais tempo para estar dando ouvidos, para estar lidando com crises, para estar falando a linguagem do povo e atendendo às necessidades deles, biblicamente falando, né? Dando a palavra realmente aplicada à vida diária. E não dá para prescindir também disso, né? Com certeza. Não dá para deixar de se preparar, né? De outro lado, é tudo muito encantador, né? Eu costumo dizer que o capelão, ele é um serviçal. Então, lembro de novo lá do nosso treinamento com hoje a ACER, né? A associação, mas na época era só a capelania, né? Isso do HC. Mesmo. E do Emílio Ribas. E do Emílio Ribas, você lembra? Você também passou pelo Emílio Ribas. Foi. Começo da AIDS. E a gente aprendia que tudo o que se precisasse a gente faria. Se precisasse dar comida para quem estava lá no Queimados, a gente ia e oferecer. Carregar caixa de literatura. Carregar caixa, o que for, todo o serviço, né? É verdade. Então, nesse ponto, o capelão é o servo, né? Mas o serviço é também autoridade, né? Sim. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele talvez tenha mostrado ali um dos pontos de maior autoridade que ele tinha, porque o texto bíblico diz que ele sabia de onde viera e sabia para onde ia. Ele sabia quem ele era, por isso ele pôde fazer o que ele fez, cingiu-se com a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Então, o capelão também é uma pessoa vista no seu ambiente de trabalho como uma autoridade. Então, você tem que lidar muito bem com esses dois aspectos, porque o aspecto da autoridade, ele pode humanamente te encantar e te iludir, né? De que, por exemplo, um capelão universitário, ele tem que colocar nos seus estudos, né, em níveis acadêmicos, a sua maior objetivação. De forma alguma. De forma alguma, porque o que o faz estar ali é o serviço. Exatamente. Mas a comunidade te vê como uma autoridade, né? Uma pessoa de referência no serviço, na oração, né? Na palavra. E às vezes você é demandado com esse ar de autoridade, né? Mas, do outro lado, você não pode, por exemplo, ir para um hospital e não ter um repertório para conversar com os médicos. Com certeza. Você não pode ir para uma cadeia e não ter um repertório para falar com o diretor. É verdade. Né? É verdade. Ou para dar conta de uma visita do ministério que vem ali e sabe que tem um capelão, mas ele sabe se colocar para o preso e sabe se colocar para a autoridade. Tem que estar capacitado para toda boa obra. E precisa estar capacitado o tempo todo, né? Sim. Sempre se preparando. Sim, né? Continuamente. E nós temos pouco tempo agora, mas eu queria que você falasse sobre o seu atual ministério na capelania universitária do Mackenzie. Já vão aí 9 anos, né? Que beleza! E a gente tem pouco tempo novo, ali, né? Pois é. Tem sido um grande privilégio, né? Porque, de alguma forma, a gente hoje traz um pouco dessa bagagem, né? E muitas coisas se conectam, né? Porque às vezes você pensa, ele fala ali os nossos colegas, né, da capelania da aeronáutica, quando estava em reuniões com comandantes, presidente da república e tal, o pastor estava lá falando. Mas fala para a tropa. Aqui na universidade, às vezes alguém pode pensar, olha, ele fala para os doutores, as pessoas, né, de outras nações que vêm para os congressos, etc. Mas nós estamos lidando com o ser humano, né? Verdade. Com as mesmas questões, né? Aquele comuns. Que ele está abaixado no hospital ou está numa cadeira, né? Às vezes o orgulho, uma cátedra, né? Mas ali tem um ser humano, né, que precisa tanto do Senhor como em qualquer outra circunstância. E é muito bom quando na universidade eu consigo trazer essa vivência de outrora, né? Então eu falo aqui com alguém que está na minha frente
dizendo, olha, eu já vi pessoas aqui nessa situação num hospital ou numa outra circunstância, então isso é muito bom, né? Mas hoje o ministério, Eleni, ele é feito de uma forma mais intensa com a proteção, digamos assim, dos alunos cristãos, sabe? Proteção em que sentido? No sentido da ovelha mesmo, né? Sim. De sermos pastores com esse cheiro da ovelha e de ver que o universitário é uma ovelha que está no meio de um ambiente muito tenso, Sim. muito perigoso, né? E a gente, como pastor, a gente olha e consegue verificar coisas e até trazê-las para um pouco mais perto, né? Trazer os alunos. Então, eu tenho exercido, nesse tempo de capelania universitária, sempre essa atenção mais voltada para o aluno, né? O que nos coloca também em contato com os professores, né? E mais próximos da área acadêmica. Aqui no Mackenzie, por exemplo, lá no Mackenzie, a gente tem capelães em várias áreas, né? Específicas. E eu fico um pouco mais direcionado para essa área dos alunos e para algumas unidades acadêmicas específicas, que aí também vão te dar condição de você estabelecer o seu preparo mais naquela área, para você ter uma similaridade, um dia a dia, uma coisa que faz Falar a língua. uma coisa que faz total diferença no trabalho no campus é você conviver. Sim, tanto com os alunos como com os professores. Ir lá tomar um café na sala dos professores, fazer a sua devocional ali no ambiente do dia a dia, né? E se fazer presente, né? Porque tem muita demanda pastoral que quem não é da igreja não sabe que é uma demanda pastoral. Então ninguém vai te avisar que a mãe dele está internada no hospital. Você precisa estar lá no dia a dia para descobrir, para então você, sem ele perceber, ir lá no hospital, visitar aquela pessoa. Aí ele vai entender, olha, é para isso que existe um pastor. Né? E às vezes é o inverso da igreja. Né? A igreja local... o pastor, ele é demandado para essas questões com muita naturalidade, né? E às vezes a igreja não percebe que esse papel também pode ser feito por ela do lado de fora dos muros, né? Com certeza. E é esse o objetivo. Enquanto você pega um versículo da Bíblia para nos dar uma rápida mensagem, quero só falar para vocês do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós estamos credenciando capelães. Temos um pedido de uma porção de documentos para você apresentar, mas nós queremos estar capacitando e treinando e credenciando esses capelães para todo o território nacional, em todas as áreas. Marcelo, com você. Tá bom. Eu quero agradecer, tá, Eleni, esse tempo aqui. Muito. E dizer que é sempre muito, muito bom a gente poder trilhar esse caminho juntos, né? Muito bom. Especial, obrigado. Marcelo, eu que agradeço. Eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento para cada um de nós, né? De a gente encorajar o outro, né? O texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6, o apóstolo Paulo está passando por muitas aflições no meio da missão, né? Teve que fazer uma repreensão da igreja muito grande, ele está no meio de uma viagem também muito difícil. Ele fala que quando atravessou a Macedônia não teve nenhum alívio, era as coisas que a gente foi falando aqui, né? Mas ele diz assim: porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, a minha palavra é que a gente nunca esqueça que quem consola é o Senhor. É Deus que consola os abatidos, né? Tem um psicólogo famoso que diz que uma boa conversa já é terapia. Mas numa perspectiva humana pode até ser. Mas nós, quando nos relacionamos com os irmãos, quando nós assumimos esse papel de encorajar os outros pelo abraço, pelo contato, pela amizade, nós precisamos lembrar que não é o abraço, o contato e a amizade
que faz a diferença. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento do Evangelho, ele até acha que é. Mas quem consola os abatidos é o Senhor. Então nós, como servos de Deus que fomos consolados pelo Senhor, precisamos lembrar o tempo todo que quando assumimos esse papel de ajudar o outro, nós estamos a serviço daquele que de fato consola os abatidos. A pessoa, o professor, o preso, o enfermo, ele vai achar que foi você. Ele vai ficar muito grato a você e vai falar assim, nossa, você foi uma bênção. Aí você guarda isso no coração, não seja deselegante, mas você lembra que é o Senhor quem consola. Mas eu queria te dizer que ele consolou aqui o Paulo com a chegada do Tito. Então ele usa a gente para consolar o outro. É verdade. Né? É verdade. Ele ocultou isso dos anjos. Para que você que passa pelas mesmas questões que a pessoa que você quer consolar passa, você tem a identificação com ela. Você tem o cheiro. Você tem a empatia com a pessoa. Então, não abramos mão de consolar, de encorajar. Hoje mesmo a gente podia fazer isso, né? Lembra de alguém que você pode ligar, mandar um WhatsApp, falando uma palavra do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa poderia estar buscando algo de Deus, a sua mensagem vai dizer para ela que Deus falou com ela. Amém. E ela vai dizer, foi o Senhor que te mandou aqui. Amém, amém. Marcelo, foi excelente, tempo muito gostoso. Deus continue abençoando muito a sua vida, a Paula e as meninas também, e todo o seu ministério tão amplo. Obrigado. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, Eleni. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Estaremos juntos novamente na outra sexta-feira, às 14h30, aqui na IPP TV. Tchau, tchau.